muito bem-vindos nesta manhã. Obrigado, grupo de louvor, Deus abençoe. Daqui a pouquinho tem mais. Abra sua Bíblia, se você puder, lá em Esdras. Esdras ou Esdras, né? Cada um fala de um jeito. Esdras, capítulo de número 3, versículo de número... Vamos no capítulo 1 primeiro, depois nós vamos para o 3. Esdras, capítulo de número 1. Esdras 1. Glória a Deus. Esdras, capítulo de número 1, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. A partir do versículo 7, vai dizer tudo aquilo que eles ajuntaram para construir o segundo templo. Depois vem falando sobre quais foram as pessoas que foram levantadas. Capítulo 3, vai lá comigo, 3, versículo 1 em diante. Esdras 3, 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Diga graças a Deus. Aqui eles estavam se reunindo em uma direção de Deus para construir o templo do Senhor. Pastor, mas já não tinha sido construído o templo? O primeiro templo foi destruído pelos inimigos. Agora, mais uma vez, a direção de Deus para que construísse o templo. Eu não sei se você prestou atenção, mas aí no capítulo 3, no versículo 1 e também no 6, lá no 1, por favor, coloca no 1, 3:1, na tela, 3:1. Chegando, pois, o 7º mês, agora 3:6.
desde o primeiro dia do 7º mês. Qual o mês que nós estamos vivendo? 7º. Algo que veio no meu coração na sexta-feira, quando eu fazia o Fala Amigo, ao meio-dia, na mensagem do missionário R.R. Soares, que ele sempre dá uma mensagem de fé, ele lia o versículo 3. Versículo 3, por favor. 3:3. Que diz assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. O missionário só leu isso e explicou sobre isso. Enquanto ele estava lendo ali, ele leu e estava explicando, eu comecei a ler o versículo 1. Isso chamou a minha atenção. Nós estamos no 7º mês. E por que esperaram o 7º mês para começar a fazer o altar, pessoal? Por que não fizeram no primeiro? Eu não sei se eles já chegaram no 6º, no 5º ou no 3º, mas não é sobre eles, é sobre nós agora. Tem gente que já se passaram 6 meses, um semestre se passou, e a pessoa ainda não está em comunhão plena com Deus. Está esperando o quê? Até quando vai esperar? Ah, pastor, 6 meses se passaram e nada aconteceu. Toda ação gera uma reação. Pastor Adriano ensinou aqui a semana retrasada, na segunda-feira, que a ação do homem gera reação em Deus, de Deus na nossa vida. Às vezes o tempo vai se passando e a gente vai acostumando com as coisas e vai deixando o tempo passar. Aquilo que não podia agora já pode, né? Eu falei de algo nessa manhã, alguém me assistiu essa manhã? Alguém me assistiu, não? Estou mal de audiência aqui, misericórdia. Pastor, 6:30 da manhã é difícil, né? Antigamente, os crentes criticavam os católicos, que só iam à missa no domingo. E hoje, pessoal, como que estão os crentes? Vão na igreja quando? A maioria só no... Está ficando o quê? Normal. E se tem um compromisso no domingo, se tem jogo, meu Deus. Aí nem no domingo vai. Não, mas está frio. Ah, não dá para ir para a igreja. Mas para trabalhar dá, né? Mas está muito calor. Ah, não, agora tem que curtir um pouquinho, que é calor, pastor, é verão, então eu vou curtir. Deus fica para depois. Tem uma canção que a gente sempre canta aqui que diz assim, ó: quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Às vezes as coisas vão passando e a gente vai aceitando na nossa vida. 7 meses se passaram, começaram a construir o altar. E começaram por quê? Porque o terror, o pavor, o medo estava sobre a vida deles. Vamos esperar chegar o medo. Vamos esperar chegar o dia difícil. Às vezes a pessoa espera quando está tudo errado, aí ela vem na igreja: pastor, me ajuda, pastor, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí o pastor: vamos fazer uma campanha então, 7 semanas, aí a pessoa vem. Mas por quê? Porque já está o pavor, o terror, já está, como se diz, a casa já caiu. Não, pessoal, não espere chegar o pavor. Não espere o terror vir na sua vida para você buscar. Eu tenho repetido isso até carro. Quando você pega lá e compra o seu carro, eles te dão um manual de manutenção, sim ou não? Ó, manutenção com tantos 1000 quilômetros. Qual que é o nome da manutenção? Preventiva. E se você não faz, depois tem que fazer a corretiva. E qual que é mais barata? A preventiva. Porque geralmente a corretiva você vai ficar até sem o carro. Vai ficar na mão, como se diz. E às vezes fazemos assim. Nós só vamos buscar a Deus quando a casa já caiu, quando as coisas estão difíceis. Vai deixando o tempo passar. Tem gente que colocou um monte de coisa no projeto de vida. Está aqui no altar o projeto de vida de todo mundo. Fica em paz, ninguém lê, viu? Está fechadinho aqui, ninguém lê.
Mas eu coloquei, mas eu não fiz nada para que acontecesse. Misericórdia. Eu tenho que buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Mais uma vez, não é sobre eles. O 7º mês eles começaram porque veio o pavor. Mas eu e você, vamos esperar vir o pavor? Vamos esperar a dificuldade bater na porta? Eu atendi uma senhora, pouco tempo atrás, em outro estado, e ela chegou na igreja desesperada, conversando comigo: pastor, a gente era dessa igreja, pastor, eu criei meus filhos nessa igreja, e era uma bênção, pastor. E eu só... Mas dava para ver aquele pavor na voz dela. Pastor, outro dia eu saí de casa, pastor, para ver se o meu filho estava, porque tinha 2 dias que eu não o via. E moravam na mesma casa, mas ele tinha lá o cantinho dele, o 2º andar. E ela, quando saía da cozinha, ela não via a porta do quarto dele, que o corredor era tipo assim, a cozinha, a porta da cozinha aqui, a saída para cá, para descer a escada, e aqui tinha um corredor que ia para o quarto dele. 2 dias se passaram, não vi o meu filho, eu vou lá ver se ele está. Ela saiu e fez assim no corredor. Quando ela fez assim, ele lá pendurado, enforcado. Pastor, misericórdia, pastor. Pastor, nós deixamos de buscar a Deus. A vida estava muito boa, estava tudo muito tranquilo. E nós começamos, tá bom, não vou mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais. Daqui a pouco, desandou tudo. Olha o que aconteceu, pastor. Agora eu vou voltar para Jesus. Esperou o mal chegar na vida dela, na casa dela. E vou falar uma coisa para você: nunca mais voltou na igreja, nem depois disso. Por que às vezes a gente deixa o altar destruído, pessoal? Altar é comunhão com Deus. Altar não é isso aqui, ó, físico, não. Tem lugar que tem uma idolatria, né? O altar não pode nem tocar. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita em... O altar de Deus na nossa vida é o quê? Coração, mãos limpas, coração puro. Só que às vezes nós vamos deixando o coração se contaminar. Nós não restauramos o altar de Deus. Só quando vem o medo, quando vem o terror, quando vem o pavor, que nós vamos lá buscar a Deus. Não podemos. Não deixa chegar a má notícia. Não deixa chegar o dia difícil. Quando está tudo bem, pessoal, busque mais a Deus, porque o diabo não fica feliz quando você está bem. Habite no esconderijo do Altíssimo, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Só que às vezes nós descansamos demais, né? Não, vou descansar demais agora. Não é proibido descansar, pessoal, mas nada demasiado. A gente tem que vigiar. A Bíblia diz, ora, vigiai e orai. Não é só orar. Antes você tem que vigiar. Não fique bravo com o pastor, não fique bravos. Me perdoa se talvez você tenha feito isso que eu acabei de falar. Pastor, eu sou crente domingueiro. Repense. Quantas vezes você come por semana? Ih, pastor, misericórdia. Já comeu hoje? Graças a Deus, pastor. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Eu também já. Daqui a pouco eu vou comer de novo. Daqui a pouco a dona Priscila vai lá fazer, né, o almoço. Depois à tarde eu tomo o meu café. E à noite eu como mais alguma coisinha ainda, porque senão o corpo fica fraco. E às vezes a pessoa passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias sem vir, né? Igreja. E vai enfraquecendo. Tem aqueles que ainda são aquelas pessoas, né, com compromisso, né? Eu tenho o meu devocional, todo dia eu vou lá, eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco de Deus. Amém, parabéns. Mas tem muitos que o único contato que ela tem é aqui, né? Sim ou não? Vai ficando normal, hoje não, amanhã não, depois não. Ou então a gente faz aquela oração, como brinca um pastor amigo meu, né? Senhor, a mesma de ontem. Porque eu vou falar a mesma coisa, né? Então já resume, Senhor, a mesma de ontem. Amém. Ponto. Rapidinho. A gente vai deixando as coisas ficarem normais na nossa vida. Tem uma canção antiga que diz assim, ó:
Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. As coisas vão ficando normais na nossa vida. Às vezes a gente fica atribulado com tantas coisas. A gente entra em tantos discursos, entra em tantos conflitos sem necessidade, enquanto o que Deus quer é que a gente apenas busque Ele em primeiro lugar. Olha o que diz em Juízes. Você está em Esdras, volta um pouquinho. Vá para Juízes. O povo de Deus tinha uma promessa. A promessa era que Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel. E essa promessa se cumpriu. Agora o povo já estava na terra que mana leite e mel. Capítulo 6, Juízes 6, por favor. Eu já preguei várias vezes sobre essa passagem aqui, mas tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Amém? Juízes, capítulo de número 6. Diz assim, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do... Por que eles fizeram isso? Volte um pouquinho. Versículo de número 32 do capítulo 5. E sossegou a terra, tempo de bonança, tempo de tranquilidade. Pastor, lá em casa ninguém está doente, a conta nem está no azul, pastor, já está no roxo, o negócio está bonito. Meu casamento, pastor, é uma paz, pastor, está tudo certo. Então continue buscando a Deus, porque quem te colocou aí foi Deus. Para que o diabo não venha e destrua, porque ele vem matar, roubar e destruir. E sossegou a terra 40 anos. Por que eles estavam vivendo esse tempo? Porque eles plantaram. Eles buscavam a Deus. Eles eram dirigidos por Deus. Entraram na terra prometida e estavam vivendo tempo de paz, tempo de tranquilidade. Mais uma vez eu vou repetir o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, agora está muito descansado. 40 anos de bonança, pastor. Versículo 1 novamente do 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do... E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel o quê? Empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram 7 anos. O missionário R.R. Soares sempre diz, olha, a gente não deve pecar, a gente não deve cair. Mas se pecou, pede perdão na mesma hora. Você sabe que você pecou, você sabe que você errou, você sabe que você destruiu o altar de Deus. Reconstrua na mesma hora. Está tudo bem. Tempo de bonança. A tendência é a pessoa esfriar na fé. Aconteceu. Primeiro ano, pobreza, miséria. Tá bom, né? Ainda tem. Mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Só foram empobrecendo. A Bíblia diz que eles empobreceram muitíssimo. Aí foram fazer o quê? Clamar a Deus. Manutenção corretiva e não
preventiva. Por que esperaram ficar muito pobres? Primeiro levante de Satanás, eles já tinham que esperar aí. Alguma coisa está acontecendo. Deus sempre me guardou, sempre me protegeu. Por que agora eu estou tendo prejuízo? Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, o diabo não pode tocar nas minhas finanças. Espera aí, por que eu estou ficando doente? Por que o meu filho está ficando doente? Alguma coisa, tem alguma porta aberta? Vamos fechar essa porta em nome de Jesus. Pede direção para Deus, pede sabedoria para Deus. Só que às vezes a gente vai esperando. 7 anos, pessoal, é muito tempo. 7 anos é tempo de você edificar muita coisa. Mas também, se você não estiver na presença de Deus, o diabo vai destruir muitas coisas na sua vida. Eram os homens de Deus, mulheres de Deus, eram. Estavam na terra prometida, terra que mana leite e mel. Plantavam e dava, mas só que eles não colhiam. Quem colhia era quem? O inimigo. O diabo vinha e roubava tudo deles, e eles tinham que sair correndo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ao contrário, é verdade. Se eu não me sujeito a Deus, quem vai fugir do diabo sou eu. Ele vem e rouba tudo, e é o que estava acontecendo na vida deles. Então, ou seja, só depois dessa destruição toda, eles foram o quê? Clamar a Deus. E graças a Deus que o Senhor responde, né, pessoal? Clama a mim e responder-te-ei. Versículo de número 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Ou seja, onde vocês eram escravos, eu tirei vocês de lá. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua... Já tinha dado, não era só promessa, agora já era realidade. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha. Ou seja, deixaram, pessoal, a idolatria entrar, deixaram as coisas do mundo entrar na vida deles, deixaram de ouvir a voz, foi ficando normal. Fala a verdade, a pessoa que às vezes veio lá da miséria, ela cresceu na vida, Deus prosperou. Depois de um tempo, parece que ela até esquece de onde ela veio, né? Tá tudo tão bom. Modéstia à parte, ó. Estou por cima da onda. É aquela pessoa que era doente, escravizada pelo diabo, agora está com saúde plena, os anos vão passando, ela até esquece que um dia ela já esteve doente. É aquela pessoa que veio de uma opressão terrível, às vezes queria tirar a própria vida, mas o Senhor a livrou, e hoje ela tem aquela liberdade que Cristo deu, mas ela esquece que quem deu aquela liberdade para ela foi Deus, e ela deixa de buscar o Senhor. Começaram, volta ao versículo 1, por favor, do 6, versículo 1, porém os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Deus, o povo de Deus, não eram os ímpios não, os gentios não, eram os filhos de Deus, que passaram a ser ímpios na verdade, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu, os entregou na mão dos... Pastor, mas aí Deus foi mal com eles. Negativo. Deus não pode ir contra a própria palavra. O que habita no esconderijo descansa, o que não habita, então Deus não pode fazer nada. Lembra Jó? Viste meu servo Jó? Vi. Homem íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. Satanás sabia de tudo isso. Só que ele te serve à toa. Como assim me serve à toa? Toca no que é dele para ver se ele vai te servir. O que Deus falou para Satanás? Pode tocar, só não tira a vida dele. 2 vezes Satanás foi diante de Deus. Tocou.
destruiu. Ele ainda estava vivo. No capítulo 3 de Jó, ele já blasfemou contra Deus. Maldito o dia em que eu fui gerado. Misericórdia, pessoal. Já vi muita gente falar, Jó não blasfemou, Jó não reclamou. Jó blasfemou, Jó reclamou. A maioria dos capítulos da vida de Jó é Jó murmurando, se achando muito justo. Até que ele reconheceu a grandeza de Deus e ele mesmo diz com a boca dele. Aliás, eu não ia ler isso, mas eu quero ler. Vamos lá. Jó capítulo 42. Vai lá comigo. Jó 42. Tem gente que deixa chegar no fundo do poço para reconhecer a grandeza de Deus. Jó 42. Amém? Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 1. Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e se consertou com Deus. Reparou o altar porque ele se achava muito justo. Ele falava de coisas que ele não sabia. Quantas vezes a gente fica super crente, pessoal, super cristão, né? Acha eu sei tudo, ó. A gente se torna até moralista. Não. Eu sempre digo, no reino de Deus tem 2 cargos, Senhor e servo. Senhor só tem um, o resto tudo é o quê? Só que às vezes achamos que somos senhores. Não somos, pessoal, nem da nossa própria vida. Vamos reparar o altar. Vamos voltar lá no primeiro amor. Responda para você mesmo, não responda para mim nem para ninguém, lá dentro. Quantas vezes você ia para a igreja quando você se converteu, quando você aceitou Jesus? Quantas vezes você tinha prazer de estar nos cultos? Quantas vezes você participava dos eventos na igreja? Quantas vezes você ajudava quando o pastor chamava? Pode contar comigo, pastor. Só que o tempo vai passando e a gente vai o quê? Vai deixando, vai relaxando. Eu sempre digo, talentos tem muitos, pessoal, muitos. Todos nós temos talentos, temos ou não temos? Cada um em uma área. Só que às vezes estamos muito lentos. Talento demais, né? Cuidado, vamos voltar, pessoal. Deus tem nos despertado, vamos fazer. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Peça para Ele o quê, Senhor? Onde? Como? Quando? Comece a pensar, se fosse hoje o meu primeiro dia na igreja, como que eu gostaria, né, de voltar a ser lá do início, aquele amor que eu tinha de ir para a casa de Deus. Tem gente que quer o filho na igreja, mas o filho olha para você e fala assim, nem você vai? Eu vou para quê? Você já ia um monte, mas não vai mais. Está normal. Eu conversava com um rapaz outro dia, e ele falou assim, de outra denominação, né? Nem é daqui, ninguém aqui conhece. Se conhece, não pela igreja. Ele falou comigo assim, pastor, depois que eu me converti, a minha vida realmente mudou, isso e aquilo. Eu falei, que bacana. E qual igreja você frequenta? Aí ele falou assim, então, ele mesmo falou, frequentar eu não frequento, mas eu assisto. A programação ao vivo está na internet. Que interessante, rapaz. Você é novo, convertido e só assiste. Ele falou, Eu falei assim, você gosta de comer? Ele falou, gosto. Qual a comida que você mais gosta? Ele falou, pizza. Eu falei, então todo dia na hora do almoço, coloca lá num programa de culinária e assiste lá um programa fazendo pizza.
mas você não vai comprar, você não vai comer, só vai assistir. Aí, outro dia de novo, quantos dias você vai conseguir ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pastor. Foi, tem. Você está assistindo propaganda, você não está se alimentando. Ele olhou para mim assim. Mas a sua verdade pode ser uma, a minha outra. Eu falei, pois é, eu já tive a idade que você tem, eu também achava que eu tinha razão. Só que hoje eu me tornei um pastor, um professor da palavra de Deus, não foi à toa. Eu já passei por onde você está passando. Cuidado, jovem. Ele deve ter uns 22 anos. Imagina, começou agora. Ah, não, de casa tá bom, nem na igreja eu preciso. E coincidiu que na hora a gente estava no local que nós íamos fazer ginástica, eu e ele. Aí eu falei, deixa eu te dar um exemplo. Você saiu do teu trabalho agora e veio fazer ginástica, é isso? Sim. Por que você não foi para casa e assistiu um vídeo de ginástica? Aí ele olhou para mim assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, não precisa ir para a igreja, não precisa de vir aqui também. É só assistir que você vai ficar, ó, perfeito. Ele murchou assim. Misericórdia, pessoal, às vezes está normal. Outro dia uma senhora me ligou, ela já me ligou umas 500 vezes depois que eu estou em Criciúma. Pastor, meu sonho é te conhecer. Eu falei, vem na igreja. Pastor, meu sonho, toda hora, vem na igreja, irmã. Simples assim, é só vir aqui, a senhora vai me conhecer. Só que a pessoa ela não quer ficar lá na casa dela, assistindo. Glória a Deus para você que está assistindo. Mas para fazer parte do corpo, você tem que congregar. Só que o tempo vai passando e vai ficando normal e as pessoas vão aceitando. Está tudo bem. Mas o dia que chega o mal, aí a pessoa corre. Misericórdia. Vamos fazer como Salomão. O que Salomão fez, pastor? 2 Crônicas, perdão. Volta aí. Salomão, o início do reinado dele foi exemplar. 2 Crônicas. Em 1 Crônicas 29, a Bíblia diz que Salomão se assentou no trono no lugar de Davi, seu pai. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim, ó. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Só para que você entenda. Davi tinha um desejo no coração. Quando veio um tempo de bonança, de tranquilidade, Deus tinha dado descanso dos seus inimigos, ele assentou no coração construir casa para Deus. Deus falou com ele através do profeta Natan, não, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. E o filho dele era Salomão. Davi preparou tudo para que Salomão construísse o templo e preparou o coração do filho, a ponto de pedir a Deus quanto a Salomão, meu filho, deu um coração perfeito para guardar os seus mandamentos, juízos, estatutos e para fazer tudo e para construir o templo. Depois, se você quiser, leia 1 Crônicas 29. Aí Salomão se assentou no trono. Ele poderia falar assim, ó, eu vou construir o templo, quando o templo estiver pronto, nós vamos buscar a Deus. Negativo.
primeiro capítulo, o primeiro versículo, ele juntou todo mundo e foi buscar quem? Foi buscar Deus. Ele começou certo. Aí ali eles ofereceram o sacrifício ainda lá na tenda. Aí naquela mesma noite, versículo 7. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Diga graças a Deus. Ele já começou buscando a Deus. Colocou todo mundo ali, reuniu todo mundo e falou: olha, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos buscar a Deus. E foi. Ele não só mandou ir, ele foi junto com eles. Ele deu exemplo, pessoal. Às vezes nós queremos que os outros, estejam na presença de Deus. Às vezes nós queremos que os outros busquem a Deus, mas eles olham para nós e falam: nem você busca mais. Misericórdia. Papai, já vi, olha, o senhor era um homem de Deus, arretado, mas agora só vai na igreja no domingo. Cuidado, pessoal. Os nossos exemplos valem mais do que as nossas palavras. O pastor Adriano pregou outro dia aqui, Os meus olhos chegam antes dos meus pés. As pessoas estão vendo aquilo que você está fazendo. Rainha de Sabá, 2 Crônicas 9, depois leia. Ela foi para a casa de Salomão com enigmas. Tudo que ela perguntou para ele, ele sabia. Qualquer assunto ele conhecia. Aí ela começou a olhar a casa que ele construiu. Uau! Perfeita. Começou a olhar o que ele comia, o que era servido na mesa dele. Olhou os criados dele, tudo. Ela observou tudo. Ela queria achar uma brecha na vida daquele homem. Só que ele tinha pedido sabedoria para Deus. Tudo que ele fazia segundo a direção de Deus. Aí, como ela já não tinha mais nada para olhar, ela falou assim: agora eu vou ver se ele vai para a casa de Deus. E ele ia. Ele buscava Deus. Ele não só tinha uma vida boa, ele não só tinha tudo alinhado, mas ele buscava a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, vai lá comigo, 2 Crônicas 9, vai. Eu não ia pregar isso aqui. Já chegou, os meus versículos aqui que eu anotei já acabaram, mas Deus trouxe ao coração, capítulo 2 Crônicas 9, versículo de número 3. 2 Crônicas 9, 3. Eu não tinha separado. Diz assim, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que me não disseram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Ele não só falou que ele era de Deus. Ele não só falou que ele buscava a Deus. Ele realmente fazia. Ele começou bem. Buscou de Deus. E Deus mostrou para ele exatamente como ele deveria fazer. Mais uma vez,
Volte para mim, por favor, lá onde começamos, Esdras, mas vai para o capítulo 3 agora. Versículo 6. 3:6. Esdras 3:6. Desde o primeiro dia do 7º, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Espera aí. Desde o primeiro do 7º. Não espere o 7º, pessoal. Faça como se hoje fosse o primeiro dia da sua vida, o primeiro dia do ano. Comece hoje, não deixe para amanhã, não. Como diz o pastor Jaime, não durma com as rãs. Como assim, pastor? Faraó estava vivendo aquele momento difícil onde as pragas vinham sobre o Egito. E ele chamava Moisés e falava com Moisés para orar a Deus. E Moisés orava e Deus respondia. Na praga das rãs ele chamou Moisés e Moisés falou: ok, eu vou orar, quando que você quer que ore? Ele falou assim: amanhã. Dormiu mais uma noite com as rãs. Não, pessoal, é hoje. Pastor, meu altar está quebrado, restaure ele hoje. Não fica tentando se defender, não, mas foi por isso, é porque o pastor A, o pastor B, o pastor C, porque o meu marido, porque minha esposa, porque o presidente. Pessoal, com Deus a nossa comunhão, ela é única, não depende de A, de B, de C ou de D, é você e Deus. Volte ao primeiro amor, volte a servir a Deus com alegria. Eu tenho disciplina no trabalho, eu tenho disciplina na escola. Ai, quando tem um trabalho de escola, então, meu Deus, mas eu não tenho disciplina com Deus. Deveria ser o primeiro lugar na minha vida. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas eu sei que Deus falou. Ele sempre fala, mas nós nem sempre damos ouvido. Dê ouvido à voz de Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Se preciso for, nessa manhã, peça perdão. Fala: Senhor, me perdoa. Nessa área que o Senhor falou comigo, realmente eu preciso me consertar. Quantas vezes você vai ao trabalho por semana? Pastor, estou aposentado. Mas de Deus não, né? De Deus ninguém se aposenta. Se está aposentado, tem mais tempo ainda para buscar Deus. Ô, glória! Não fique bravo com o pastor, não. É Deus que está falando, amém? Não sou eu, não. Deus fala comigo também. Deus requer mais de nós. Amém, pessoal? Essa semana o assunto mais teve nas redes sociais. Devemos trocar os horários de cultos pelo jogo ou não? Lógico que não. Lógico que não. Se alguém está me assistindo e trocou, cada um toma suas decisões. Mas se Deus não é prioridade na minha vida, tenho nada contra. Tem pessoas que vieram no culto agora de manhã que costumam vir à noite para ver o jogo à noite. Amém. Deus te abençoe e que a seleção ganhe. Minha gravata é amarela por um acaso hoje, né? Que a seleção ganhe. Torço para que ganhe. Não oro não, porque os dois lados têm pessoas de Deus. Então Deus não entra nesse negócio. Eu oro para que eles não se machuquem, né? Para que todos deem o seu melhor. Mas tem pessoas que não vieram agora e não vão vir à noite. Por quê? Não, de manhã eu tinha trabalho, à noite eu tenho jogo e Deus, semana que vem. Misericórdia. Vamos orar, pessoal? Já falei muito, né? Já mostrei até a cor da minha gravata, meu Deus. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Santo Deus, graças nós te damos, Senhor. Meu Deus, coincidência ou não, nós estamos vivendo o 7º mês, Pai. Essa palavra, meu Deus, saltou aos meus olhos naquele momento que o missionário R.R. Soares pregava o versículo 3. Ele nem citou o 7º mês, mas o Senhor fez brilhar os meus olhos, Senhor. Meu Deus, e desde sexta-feira essa palavra tem falado ao meu coração. E eu creio que o Senhor falou com cada um de nós, Senhor. O povo de Deus, o povo de Israel estavam ali, meu Deus, vivendo bonança, prosperidade.
40 anos de sossego, Pai, de bonança, e começaram a fazer o que era mal diante dos teus olhos, Senhor. Meu Deus, o inimigo achou, meu Deus, o que queria achar. Um povo, meu Deus, sem proteção. Um povo, meu Deus, fora da tua presença. E veio numa multidão como gafanhotos, diz a tua palavra, que nem mesmo podia se contar, Pai. E destruiu, Senhor. Destruiu, meu Deus, a novidade da terra. A terra era boa. A terra produzia muito, Pai. Nós temos exemplos na palavra, meu Deus, que o cacho de uva daquela terra era tão grande que 2 homens, Pai, precisavam, meu Deus, de uma verga para carregar. Mas o povo, meu Deus, desprezou, Pai, desprezou tudo e começou, meu Deus, a viver uma vida sem regra, uma vida, meu Deus, fora da tua palavra, uma vida contrária àquilo, meu Deus, que o Senhor havia ensinado para eles através de Moisés. Deixaram, meu Deus, o pecado entrar, deixaram, meu Deus, a idolatria entrar, e junto com isso o inimigo entrou e destruiu, Pai, a ponto, meu Deus, de empobrecerem muitíssimo, Senhor. Misericórdia, Pai. Olha para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, se temos feito aquilo que não te agrada, aquilo que não é bom e reto diante dos teus olhos, nos perdoa nessa manhã, Pai. Meu Deus, que nós não venhamos ficar nem mais um dia, quanto muito menos 7 meses ou 7 anos na mão do inimigo, mas que possamos nos levantar hoje, Pai, nos levantar na tua presença, restaurar o altar, meu Deus, a comunhão com o Senhor. Oh, meu irmão, você aqui na igreja ou em casa, onde você estiver, restaure o teu altar hoje. Não deixe esse altar quebrado nem mais um dia na sua vida. Diga não para o pecado, diga não para aquilo que não agrada a Deus e diga sim para o Senhor a partir de hoje. Volte ao primeiro amor. Volte a ter a alegria que você tinha de servir a Deus. Volte a ter a alegria que você tinha de estar na presença do Todo-Poderoso. Oh, quando você era pequeno, quando o salário era contado, era mirrado, você era fiel. Mas você cresceu e esqueceu que foi Deus que fez você crescer. Volte ao primeiro amor. Você que tinha prazer, mas a tua esposa de estar na igreja, hoje um vem, o outro não vem. Volte ao primeiro amor. Que a tua família venha se despertar a servir a Deus juntamente com você. A palavra do Senhor declara: é tu e a tua casa, mas seja o exemplo lá da tua casa, homem. Seja o exemplo lá da tua casa, mulher. Seja o exemplo lá da tua casa, casal. Aleluia. Meu Deus, seja prioridade na nossa vida, Pai. Oh, Pai querido, que nós possamos olhar para Ti, meu Deus. Pai, e reconhecer o Teu senhorio, Pai querido. Que possamos, Pai, verdadeiramente te servir, meu Deus, com todas as nossas forças, Pai. Que possamos fazer o que diz em Mateus 6,33, buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado por essa palavra. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Jesus. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, sonda-me, cante. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Peça pra Ele. Usa-me, sonda-me. Vai sondando cada coração. Quebranta-me. Vai quebrantando, Pai querido, eu te peço. Transforma-me. Oh, Pai, muda tudo que precisa ser mudado, Pai. E usa, sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Peça pra Ele. Transforma-me. Enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Um farol que brilha, ponte sobre as águas, como venha, meu abrir. Deus. Venha mudando o que precisa ser mudado. Meu Deus, venha transformando o que precisa ser transformado. Venha enchendo, meu Deus, esse coração com a tua presença, Senhor. Oh, meu irmão, abra o coração para o Senhor nessa manhã. Você que talvez nunca abriu o coração verdadeiramente para o Senhor, sempre serviu a Deus, mas com reservas. Oh, Ele quer habitar, Ele quer transformar, Ele quer mudar a sua vida a partir de hoje. Conversão não é algo que acontece da noite para o dia, não, mas vai acontecendo. Oh, Ele está te enchendo nessa manhã. Ele quer converter esse coração verdadeiramente. Ele quer mudar, Ele quer moldar, Ele quer transformar. Oh, Ele quer te encher com a presença dele a ponto de você se lançar, meu irmão.
ou a ponto de você se prostrar verdadeiramente e dizer: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle da minha casa, o Senhor está no controle da minha família. Coloque tudo nas mãos dele. A palavra dele declara: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pai querido, faça, Senhor. Oh, cumpra o teu querer, cumpra a tua vontade nessa vida, ó Deus. Oh, cumpra a tua vontade na vida desse jovem, dessa jovem. Oh, meu irmão, ore por aquela pessoa que Deus tem colocado no teu coração para orar por ela. Seja o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, aquele vizinho, é o patrão, é o empregado, é alguém que você conheceu essa semana e pediu para que você orasse por ela, mas você até esqueceu. Mas Deus te faz lembrar agora. Ore, vai consagrando a sua vida ao Senhor, vai pedindo ao Senhor para consagrar a vida do teu filho, da tua filha, dessa pessoa que você ama, dessa pessoa que Deus colocou no teu caminho para que você abençoasse. Pai querido, vai usando, Senhor, vai usando os teus servos e servas, Pai. Pai, aqui em Criciúma um povo que te serve de coração inteiro, aqui em Criciúma um povo que te ama verdadeiramente, um povo que tem compromisso contigo. Pai, que eles sejam como o farol, Senhor. Oh, meu Deus, iluminando a vida daqueles que ainda andam em trevas. Que eles sejam, meu Deus, sim, Pai, pontes e não muros. Quantos, meu Deus, que talvez, Pai, estão olhando para nós como muros, meu Deus. Parece que nós não vamos, que eles não vão chegar onde nós chegamos, meu Deus, mas que sejamos pontes, Senhor. Que não sejamos empecilho para ninguém, mas que sejamos aqueles, meu Deus, que vamos ser canais de bênçãos para que as pessoas sejam, meu Deus, alcançadas, para que a tua luz possa brilhar na vida delas também. Oh, Jesus, 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 vai moldando, Senhor. Vai transformando, vai quebrantando, Pai querido. Oh, cada coração nessa manhã. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Peça para Ele. Usa-me. Sim, Santo Deus. Vai usando, Pai. Vai usando, meu Deus, esse homem e essa mulher, Senhor. Meu Deus, capacita cada um, Pai. Traga de volta o primeiro amor, Pai, desse coração. No início, meu Deus, essa pessoa, Pai, ela era sensível à tua voz. Ela buscava intimidade contigo, meu Pai, mas se afastou. Traga de volta, Senhor, traga de volta. Oh, Pai querido, ninguém dá o que não tem, Senhor. Vai enchendo essa pessoa a ponto de transbordar na tua presença. No início, meu Deus, na inocência, Pai, ela tinha prazer de fazer mais. Mas, meu Deus, os escândalos vieram, as palavras duras vieram, e ela foi se machucando, Pai. Mas hoje eu te peço, sara as feridas, Senhor. Arranca, meu Deus, toda mágoa, todo ódio, Pai, todo rancor. Arranca essa dureza desse coração, meu Deus. Essa proteção que essa pessoa criou, meu Deus, para se defender. Pai, que ela possa se lançar verdadeiramente na tua presença, Senhor. Oh, Pai querido, eu tenho certeza que nessa manhã, meu Deus, altares estão sendo restaurados. Oh, Pai, a cura vai chegar, meu Deus, porque, meu Deus, o diabo não vai ter mais acesso. Meu Deus, as finanças vão mudar, as finanças dessa pessoa, porque, meu Deus, ela restaura o altar com o Senhor nessa manhã. O casamento, meu Deus, vai voltar a ser como era antes.
A comunhão com os filhos vai voltar a ser como era antes, Pai. Eles vão ter prazer de se assentar na mesa juntos, Senhor. Oh, Jesus, que essa manhã, meu Deus, fique marcada na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, que esse dia 5 de julho, meu Deus, seja uma data, meu Deus, de transformação na vida dessa pessoa. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Agradece a Ele. Você precisava ouvir essa palavra, meu irmão. Você precisava ouvir essa palavra, minha irmã. Você que me assiste, Deus quer comunhão contigo também. Você aí no hospital, você aí no presídio, onde você estiver, Deus quer comunhão com você. Ele quer ser primazia na tua vida. Ou Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. E pode ter certeza, todas as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida e tudo que tenho em tuas mãos. Diga graças a Deus e aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus, aleluia, amém.